Você já parou para pensar como a cultura digital mudou a forma como nos relacionamos? Não só com outras pessoas, mas também com as marcas? Hoje tudo é mais rápido, mais conectado, mais personalizado, ou pelo menos deveria ser. O consumidor não quer só mais um produto, ele quer um valor, um propósito, uma conversa, e de preferência no canal que ele escolher. E as marcas que entenderam isso estão um passo à frente. Mas afinal, como construir relações humanas e duradouras num ambiente tão automatizado, tão algorítmico e tão volátil? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. Hoje a gente recebe aqui o Jonatas Abbott, que vai falar um pouquinho para a gente aí sobre essa cultura digital, como que o marketing está inserido nisso, essas novas formas de se comunicar por conta da tecnologia, das mudanças de comportamento. Enfim, a gente vai abordar aqui diversos assuntos nesse tema, tá bom? Fica ligado, acompanha aqui o nosso debate, enquanto você assiste aí a nossa vinheta, rapidinho. Aproveita para curtir, compartilhar, seguir aqui o Debate no Café e ajudar a gente a disseminar esse conteúdo, tá bom? Tomamos um café? O Jonatas é empresário, fotógrafo e comunicador por natureza. Estudou jornalismo, publicidade e propaganda na Federal do Rio Grande do Sul. Trabalha com internet e comunicação digital desde os anos 90, com passagens por empresas como Terra, Matrix e Telium. Ele fundou a Dinamize, hoje é sócio e CEO da Dinamize, que atende mais de 12 mil marcas através de 1.000 canais autorizados. Também idealizou eventos como Terceira a Terça, Papo de Primeira e Digital Speed Dating. Foi presidente da Abrad São Paulo entre 2012 e 2014 e é uma das figuras mais respeitadas do marketing digital brasileiro. Jonatas, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Puxa, Thiago, Márcio, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Já me apresentou aí, estou nessa estrada há muito tempo, aí passei pelas revoluções do personal computer, depois do celular, depois da explosão da internet, a explosão da bolha ali em 2000, e essa sedimentação agora, esse novo momento aí cheio de buzzwords aí como metaverso, a própria IA, né? Que é um assunto que chega a estar assim, chega a ser chato, né? O que a gente escuta hoje. Então, pô, um prazer enorme estar debatendo um tema tão pulsante aí que tá. Acho que nós estamos no meio dessa revolução, né, Thiago? Isso aí. E a gente está no meio dessa revolução e às vezes meio perdido nela também, né? Mas antes da gente continuar, peraí, deixa um pouquinho desse café aí, vamos fazer um brinde? Opa! Vamos fazer nosso brinde aqui, Tchim, tradicional, tintim, para Aí, Titi. turbinar o nosso debate com um bom café aqui. Ah, é isso. Bom, Jonathan, você falou que começou faz tempo, né? Lá no final dos anos 90, acho que quando tudo começou mesmo, falando de internet, eu também vivi muito, de maneira muito próxima essa época, é, na agência que eu trabalhava, enfim, começamos lá no final dos anos 90 fazendo os primeiros sites de várias empresas, né? E começou assim, fazendo site que a gente nem sabia muito o que ia dar. E muito rapidamente as coisas foram se transformando e a gente teve os saltos de transformação, né, nesse mundo digital. Smartphone, conexão, banda larga, enfim, o que antes era difícil conectar a internet, eu lembro lá as madrugadas que a gente conectava lá com o modem discado, né, porque era quando dava, porque ocupava o telefone da casa. Meus filhos hoje sequer conseguem imaginar quando eu tento explicar para eles, porque eu não consigo demonstrar mais, porque a gente não tem telefone fixo, não tem modem, não tem mais nada. Não consigo nem demonstrar para eles como era, coisa de 20 e poucos anos atrás, né? Então, está evoluindo muito rapidamente. Com essa evolução, evolui também o comportamento das pessoas. E a gente fala aí de cultura digital, na verdade, esse mundo todo digital.
e, obviamente, impacta, olhando para marketing, olhando para a relação de consumo, de venda com as marcas, isso impacta diretamente a forma com que as pessoas se relacionam com as marcas hoje em dia, né? E aí a gente pode abordar várias formas disso, mas na sua visão, assim, quais são esses grandes impactos desse relacionamento, ou dessa forma com que as pessoas estão se relacionando com, com as marcas hoje em dia? O que elas esperam? Há muito gap, há muita desconexão ainda das marcas versus o que as pessoas esperam. O que você tem visto aí no mercado e nessa evolução toda desses últimos 25 anos? Há uma enorme desconexão, né? O comportamento humano ele mudou e vem mudando. Por isso que eu ainda brinquei, a gente está no meio dessa revolução, porque realmente a gente está no meio desse turbilhão, tentando entender, né? Então a gente recém saiu aí de 2 anos que só se martelava metaverso, e de repente, de uma hora para outra, o metaverso deixou de existir e surgiu a inteligência artificial, né? Que é, de certa forma, buzzword do momento, só que diferente do metaverso, que acabou formando uma bolha ali de algo que ninguém entendeu direito, o pessoal chamava sala virtual de metaverso, para algo que as pessoas imediatamente saíram usando, com o chat GPT e outras coisas, né? Agora, eu sempre uso como referência o varejo e e-commerce, Márcio, porque o e-commerce ele é o topo da cadeia do digital, né? Então, as empresas que melhor usam, melhor se relacionam, elas estão no e-commerce, né? Que representa um pouco do varejo. O varejo é muito maior que o e-commerce, mas representa um pouco, né? E tu pega, por exemplo, um Iguatemi da Faria Lima, né? E aí tu vai perceber que as marcas que estão ali, elas ainda captam muito mal a base de dados, né? E isso para mim é uma coisa crucial, que é as empresas terem uma base de dados e segmentarem, se relacionarem, automatizarem e usarem também para humanizar a marca, a base de dados. Mas elas sequer captam direito essa base de dados. E estão lidando com um consumidor extremamente ansioso, um consumidor imediatista, instantâneo, né, que vem mudando seu comportamento. Agora, não sei se estão acompanhando isso, mas a vida noturna está sofrendo muito, né? Fechamento de boates, né? O comportamento dos jovens mudou, né? Então, e as marcas elas não estão acompanhando a velocidade com que esse consumidor quer se relacionar com as marcas, né? Mas especialmente o que mais me preocupa é a falta de inteligência de dados e de base de dados, né? Porque a gente vive um momento também, Márcio, em que há uma grande concentração de mídia nas big techs, né? Então hoje tem praticamente 3 plataformas aí que detêm 90% do tráfego e que entregam cada vez menos e que cobram cada vez mais caro, né? Esse cenário todo é um cenário extremamente confuso, mas também representa uma grande oportunidade, né? Especialmente para as marcas brasileiras e para a criatividade brasileira, né? Porque se tem algo que a gente viu muito interessante nesse cenário que tu me perguntou, foi como que as marcas brasileiras usaram o WhatsApp na pandemia, né? E como que esse relacionamento se estabeleceu das marcas com os seus consumidores de forma improvisada, porém muito humana. E quando tu alia esse amadurecimento do digital que houve numa ponta e na outra, as ferramentas de inteligência artificial, de automação de marca digital, isso é um cenário muito favorável para as marcas brasileiras, em especial, na minha opinião. Você colocou um ponto que eu queria só ouvir a sua opinião, porque ele chega a ser um pouco polêmico, né? Há alguns dias ou semanas, acho que o Zuckerberg falou que a Meta está otimizando a questão de inteligência artificial e com a IA, em breve, você nem vai precisar, talvez, mais das agências fazendo as coisas do jeito que ela faz. Se a empresa sozinha vai lá, compra tudo com eles, né? Porque eles têm a inteligência artificial, têm os dados, têm a forma de se montar tudo e faz. Eu olhei aquilo, assim, achei meio estranho por um lado, por outro lado, eu falei, não deixa de ser uma coisa eventualmente possível, né? E que poderia também gerar uma não sei se é uma turbulência, mas poderia mexer bastante com o mercado. Especificamente desse ponto, você chegou a ver o que você acha disso? Como que você enxerga que você também está inserido nesse meio?
Olha, Márcio, é assim, uma frase de efeito, né? A coitada das agências, elas estão que nem o rádio, né? O pessoal começou a mirar para tentar matar a agência, né? E erram os tiros e ficam atirando o tempo inteiro. E, na minha opinião, as agências nunca foram tão relevantes, tão importantes, ao mesmo tempo que eu acho que o mercado carece de agências, tá? Essa transformação das agências também foi algo que eu vivi muito intensamente, até como presidente da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Agências Digitais, porque houve quando começou essa história toda de agência digital, essa turma toda mirou nas propaganda. A propaganda morreu, as agências de propaganda não sabem nada. Lembro disso. E as agências digitais vão dominar o mundo, e o que a gente vê hoje é que as agências de propaganda seguem muito fortes, em algum momento, inclusive, com uma envergadura econômica bem superior às digitais, que em sua maioria não conseguiram crescer e ficaram pequenas. Mas elas são, ao mesmo tempo, extremamente relevantes. Tá? E não há automação, na minha opinião, por muitos anos ainda, mas minha opinião é bem clara a respeito disso, tá? Que consiga eliminar a agência do processo. Nós estamos num cenário de mídia, ele é muito complicado, além de complexo, tá? Porque a gente hoje tem centenas de mídias para atuar, né? Por mais que a gente tenha uma concentração grande em Meta e Google, a gente tem muitas mídias, né? Muitas formas de atuar digitalmente hoje, né? Muitos canais para conversar. E essa é uma outra dificuldade, né? São tantos canais e o consumidor muitas vezes é quem escolhe o canal com que ele vai conversar com a marca, né? E aí tu pega, então, assim, além das mídias novas todas que apareceram, tu ainda tem as tradicionais que são importantes. Eu acabei de citar o rádio, né? O out of home é uma mídia muito importante hoje. Sim. E nesse cenário todo, tu ainda tem um grande ladrão de last click, que é o Google. Então, tu vai lá e impacta o cara com o out of home, impacta o consumidor no elevador com aquela telinha, ou no outdoor, nas cidades que ainda permitem outdoor, ou mesmo a propaganda tradicional no impresso, o impresso é uma ferramenta muito importante para o mercado imobiliário, por exemplo, né? A televisão nem se fala, a televisão tem um grande impacto na vida do consumidor, o streaming, o YouTube, assim por diante, né? Mas tu impacta ali e ele é impactado na área de trabalho, ele vai para o Google de noite e o teu relatório aparece Google, 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 mas não é bem assim, né? E quem vai estabelecer. E eu te falo que a necessidade é enorme, porque eu lancei o ano passado um novo site da minha empresa, porque eu tinha refeito o site num projeto longo, grande, caro, e errei o fornecedor. Aí tive que refazer. Tá? E aí eu vou te falar uma coisa muito importante, viu? O site é tão esquecido hoje do hype, dos eventos, né? Vai nos eventos, vai no próprio ambiente digital, se fala muito pouco do site, e o site segue sendo uma ancoragem fundamental, crucial para qualquer marca, e tu tem pouquíssimos fornecedores no Brasil hoje. As agências todas, elas correram para a conversão, para essa coisa instantânea, ou para o conteúdo para rede social, para o influencer, e o site ficou de lado, até porque orçar um site é muito difícil, executar um site é muito difícil, fazer um site é muito difícil e caro, e as marcas estão órfãs de quem faça um site. Mas quando tu fala em agência no geral, tu fala justamente disso. Quem vai te ajudar, orientar e tomar decisão junto contigo de que site você deve ter, ancorado em quê, quais serão as mídias principais, para onde é que vai esse investimento de mídia, essa mídia off é importante, não é? Dentro do ambiente digital quais são? Essa inteligência de análise, a agência ela é indispensável. A escolha dos fornecedores, indispensável. A produção de conteúdo, por mais que a IA venha entregar coisas muito boas, tu tem que fazer um brief, tu tem que fazer uma escolha de linha editorial, né? E essa inteligência toda, tu precisa de pessoas de comunicação. É que eu vou comparar com o jornalismo, né? Nunca o jornalismo precisou tanto de editor e de jornal, de veículo. Tá? Num mundo onde a IA avançou do jeito que avançou, se não tiver bons veículos e bons editores, o mundo acabou. Esses editores são fundamentais. E aí tu leva para a linha do direito, que é a mesma coisa, né? O pessoal, para que vai precisar de advogado? A IA vai lá e faz tudo, né? Gente, assim, vão ter só baratas na Terra e os advogados. Os advogados vão ser os últimos a morrer. Morre todo mundo antes, morre até a meta, então, e não morre o escritório de advocacia.
Porque justamente a estratégia, a linha de estratégia, a escolha de fornecedores, de como atuar, de quando atuar, e que é o papel da agência de comunicação em geral, ele é crucial. E a gente está falando aí desde a escolha de cores até a escolha de linguagem, né? Então, esse papo do Zuckerberg é um papo vendedor, né? Que nem o Musk, quando falou em 2018 no SXSW, eu estava lá, ele falou em 2018 que em 2 anos levaria as pessoas para Marte, né? Esse pessoal todo americano, eles são excepcionais vendedores acima de tudo, e com isso eles ensinam muito para todos nós. Tá? Ser um bom vendedor é, acima de tudo, extremamente relevante. Excêntricos como mínimo, né, Jonatas? Então, pessoal, Esse papo assim que o rádio vai morrer, a TV vai morrer, o céu vai morrer, a agência vai morrer, o e-mail marketing, a minha Faz tempo que a empresa... gente escuta isso mesmo. Não, a minha empresa, ela começou com e-mail marketing, né? Hoje a gente tem um software de automação que vai bem além disso, né? Trabalha com tudo, redes sociais e tal. Mas em 2009 eu abri a revista Exame e tinha uma matéria de página dupla em 2009. Eu tenho essa foto, tá? Eu tenho a foto eu quase infartando com a revista aberta. Eu tenho essa foto. O e-mail morreu, era o título da matéria, né? Em 2009. E eu fui tentar descobrir como é que eu falava com o editor do Exame para descobrir se a minha empresa ia morrer junto, enfim. E só tinha uma forma de falar com o Exame, que era editora@exame.com.br. Né? Então, por e-mail, esse pessoal vive muito em cima dessa coisa de mata um, mata outro. Vou caçar clique aqui também, já que eles estão caçando clique, você já falou de metaverso, out of home. Quem tiver interessado em conhecer mais, saber mais sobre metaverso, ainda que já tenha ficado um pouco para trás, a gente tem o episódio 16 com o Rafael Leitão, foi um episódio bem interessante que a gente falou de metaverso. E o Out of Home a gente falou com o Fábio Barcelos no episódio 10, a gente deu foco nesses temas, quem quiser fuçar lá, episódio 16 e episódio 10, tá? Na nossa plataforma por aí. E, Jonatas, você falando aí de agência, que não vai morrer, advogado, rádio, me lembrou na Europa, né? Agora, recente, a União Europeia divulgando, preparem um kit, a gente pode ser atacado a qualquer momento, isso 3 semanas antes do apagão que teve na Espanha, né, que foi agora também. E o que estava no kit? Rádio. O rádio estava lá, hein? Não tinha outra maneira, porque como que você vai comunicar? Como que você vai alcançar? Se você não tiver energia, se você não tiver internet. Então, no final, acho que existem coisas básicas que não dá para deixar de lado, né? É impossível. E pensando um pouco né, no que vocês estavam falando aí, Zuckerberg e tudo mais, a gente sabe que tem muitos dados hoje disponíveis de todos os clientes. Então, isso transforma o cliente em algo rastreável, a gente pode automatizar com a IA, a gente pode ultra segmentar, a gente pode chegar num nível, né, uma capilaridade tremenda. Mas aonde vai ficar esse calor humano, esse rádio, né, ou esse advogado e essas... Será que as agências vão ocupar esse lugar? Vão ocupar, não, né? Vão conseguir mostrar que elas são o caminho? Ou qual é o caminho para se manter o calor humano nessa relação de marca e consumidor? Como manter e continuar mantendo, né, criando um vínculo que seja genuíno, que seja verdadeiro com o consumidor nesse mundo tão acelerado, tão louco, isso para a gente não entrar aqui e começar a falar de fake, deepfake, né, as fakes que estão vindo de uma maneira também que... Como criar isso? Qual é o segredo, né, para a gente manter esse vínculo genuíno? Então, eu acho que esse é um grande desafio, né? As marcas, as comunicações estão muito automatizadas, hoje a gente consegue fazer campanhas que vão durar anos, né? Baseadas no comportamento do consumidor, eu consigo criar regras de relacionamento via e-mail, WhatsApp, SMS, que leva para a rede social, volta para e-mail, e isso é muito legal, porque tu consegue, nessa comunicação, independente dos vendedores que for contratar, manter a identidade original da marca, do seu fundador, e a maneira como ele gosta de conversar ou como ele identificou que o consumidor gosta de conversar com a marca. O risco disso é que o consumidor quer, e ele sempre busca uma maneira de encontrar pessoalmente a marca, né? Para validar de quem ele está comprando, enfim, por isso que a gente sabe que, a despeito do e-commerce estar crescendo muito, né?
Fora do Brasil, a gente chega a ter mercados aí como os Estados Unidos em que 47% do varejo é e-commerce, né? Tem presença no e-commerce, aqui no Brasil é 17%, mas é bastante coisa, né? Mas aí o que acontece? A gente sabe que a experiência do ponto físico ela é muito forte, né? Muitas vezes o e-commerce te leva para a loja, porque tu gostou muito da peça, mesmo que tu já conheça a marca, tu quer tocar, quer experimentar, quer sentir o tecido, a sola, quer te olhar no espelho, enfim, mesmo que haja provadores virtuais. E a loja te leva para online também. As marcas mais evoluídas hoje, inclusive, e isso é interessante ver que no Brasil avançou muito, tá? Porque um dos maiores problemas do e-commerce era a disputa entre o vendedor físico e o online, né? Havia uma concorrência ali e hoje ela vem sendo reduzida no mundo inteiro mais rápido, no Brasil um pouco mais lento, mas vem evoluindo também. E aí, quando tu encontra a marca, se houver uma um gap muito grande entre a forma como ela se comunica no digital, que é como o fundador, como os líderes lá montaram, enfim, e depois quando ele encontra a marca, isso é um risco. Tá? Então, tem que estar muito preparado para que a parte humana acompanhe. Eu acho que, na verdade, a parte digital tem que vir justamente da presença humana da marca. E nesse aspecto, eu tenho visto um fenômeno muito interessante e o quanto aumentou o FOMO, né? Essa ansiedade das pessoas por evento. É impressionante. Eu acabei de vir do VTEX Day, estou me preparando para ir para o E-Commerce Brasil. Nos dois eu tenho stand, né? Então vim agora de um VTEX Day muito intenso ali, com 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas. E eu percebo assim, não só pós-pandemia, mas justamente com essa evolução do ambiente digital e o isolamento das pessoas, seja por causa do home office, seja porque a vida noturna está reduzindo drasticamente, né, por causa do comportamento do jovem mudou, né, e ele tende a resolver tudo no digital ou até em casa, né, e as pessoas buscam cada vez mais a oportunidade de presença física nos eventos e no ponto de venda. E aí há esse encontro da marca, que eu acho que ele sempre vai ser presente e inevitável, né? Mas essa capacidade de automação e da inteligência artificial, ela vem para ajudar muito a marca a se comunicar de uma forma muito genuína, né? O fundador, se o cara tiver uma marca que é realmente commodity, por exemplo, que vamos dizer que ele não precise do ponto de venda, né? Ele consegue no digital impor a sua personalidade, a sua forma de atendimento. Ele vai ter, na verdade, vários agentes ali operando no ambiente virtual, em que representam a forma que a marca realmente quer se comunicar. E ela vai poder estabelecer uma conversa em breve, a inteligência artificial, com o consumidor, que ele pode programar para que seja como ele sabe que o consumidor quer. Isso é extraordinário. Só tomara que ele não tenha essa coisa do visual, do presencial, né? Porque a parte humana, na minha opinião, ela é insubstituível. Ela é uma parte que ela é, especialmente se tu quer aquecer a tua marca, tu quer elevar a tua marca, descomoditizar a tua marca, né? Onde normalmente as empresas conseguem fazer de maneira mais fácil é justamente quando entra em contato. Porque todo mundo tem problema, todo mundo busca o atendimento, a troca de uma peça, enfim, né? Os grandes varejos todos, até os pequenos hoje já trocam a peça presencialmente também. Então esse encontro físico com a marca, ele é muito importante. Eu queria só aproveitar para fazer um gancho aqui, porque é uma matéria dessa semana, que não sei se vocês viram, uma preocupação que eu acho infundada, tá, de que o público 60 a mais ultrapassou o tempo de tela dos jovens. Não sei se vocês viram, está na capa dos principais veículos dessa semana, né? Como se fosse uma grande preocupação e que eu, na verdade, acho que ela é um movimento muito interessante para um público que fica abandonado, porque mais do que nunca, até por causa de tudo que a gente está conversando aqui, esse pessoal mais velho, eles tendem a ficar abandonados, tá? A serem muito solitários, e aí veja o seguinte, eles são solitários porque os filhos cresceram, se ocuparam, têm filhos, né? E eles também são solitários por dificuldade de locomoção, por muitas vezes pessoas mais velhas, né? E essa tela, ela é interessantíssima e representa uma grande oportunidade para as marcas, tá? Porque esse pessoal, eles deixaram de ter um distanciamento grande dos jovens, eles acompanham tudo que acontece hoje em tempo real, e eles passam a não ser mais tão solitários quanto eles eram antigamente, que eles ficavam tão solitários quanto são hoje, mas sem a comunicação, né? E essas telas que estão ali à disposição, como o computador, o iPad,
o notebook e o telefone celular, coloca esse público mais velho up-to-date com o que está acontecendo e com a capacidade de receber calor humano dos seus familiares, mesmo que seja à distância, né? Então, eu não acho uma preocupação. Eu acho uma coisa muito bacana que veio para esse público 60 a mais. Acho natural que o tempo de telas deles sejam maiores que os dos jovens, né? E uma baita oportunidade para as marcas que vão abrir um mercado novo no online, né? Um mercado crescente no online para um público que vai fazer muito em consumir, até pela dificuldade de locomoção, né? Desculpa se eu fugi um pouquinho, viu, Thiago? Embalei, não. Aqui mas não ele é um tema, é uma transformação que a gente tende a não olhar muito, porque é um público mais velho, a gente fala muito de jovem, né? Sim. Mas é muito interessante esse movimento, tá? Porque esse movimento dessa tela aí, ela insere a terceira idade no mundo atual. Antigamente, cara, para tu saber o que o jovem estava escutando de música, o cara mais velho, o pai, a mãe, o avô, eles não tinham acesso. Eu descobri 3, 4 anos depois. Hoje tu acompanha tudo em tempo real, porque tu é invadido pelas mídias. Né? Claro, e é um público que tem uma renda, né? Exatamente. Garantida, certamente melhor que a dos jovens. E tem tempo. E tem tempo, né? E precisa de atenção. Queria aproveitar, né? Eu quero só pegar um gancho disso aí, porque bom, tem um dado, talvez você conheça, da Electronic Hubs, que acompanha o tempo de uso das pessoas no celular, né? O brasileiro está em segundo no ranking, 9 horas e meia no celular praticamente por dia, mais da metade desse tempo em redes sociais. Quando fala celular, na verdade, na frente das telas, mas o celular acaba sendo o grande aparelho, né? A grande tela. E aí um ponto. Como a gente passa muito tempo na frente das telas, fazendo N coisas diferentes, né, eu brinco, costumo falar, já falei aqui outras vezes, que o celular ele acaba sendo o concentrador de concorrentes, né? Porque você está concorrendo com todo mundo, que as marcas estão concorrendo todas com todas, porque hoje elas concorrem pelo tempo e atenção, né? Então a gente está concorrendo aqui pelo tempo e atenção das pessoas. Tem alguns dados que, inclusive, eu costumo usar em aulas, falando do tempo de olhar no feed, de olhar um e-mail marketing, né? De passou o e-mail de 2 a 8 segundos, pegou, passou, já foi para o próximo, não apagou. Mesma coisa no feed, você vai rolando, um feed infinito. O que segura ali, né? Isso tudo significa que a gente precisa aprender. E aí a gente vem falar de dados, você falou no início da dificuldade das empresas capturarem dados, isso é fato, né? Vivo isso ainda na prática, com vários clientes, marketing direto, né? Até hoje as empresas ainda têm uma dificuldade muito grande de organizar seus dados, às vezes tem muitos dados, às vezes tem problema nas origens, coletam mal, enfim, não tem estratégia, ou às vezes perde-se a oportunidade de coletar dados importantes, dados que hoje talvez façam diferença. E aí eu queria fazer aquela provocação, a gente não, eu não falo isso, o mercado fala muito que os dados são o novo petróleo, né? Eu falo que não, os dados já não são mais o novo petróleo faz tempo, né? Até escrevi alguns artigos sobre isso. Eu falo que o novo petróleo hoje não é dado está aí, dado todo mundo tem, a empresa gera dados, ela pode não conseguir capturar, mas você tem ferramenta, você tem tudo, tecnologia e dados em abundância. O que você não tem é a capacidade de analisar o dado de maneira relevante. Então, o petróleo hoje é que a empresa desenvolver essa habilidade, seja com IA ou seja com pessoas, a habilidade de desenvolver, de analisar dados de maneira de fato relevante para o negócio, para o cliente, para todo mundo. E aí a gente entra numa questão de tipos de dados, e não só o tipo do dado, né, que pode ir muito além de um simples dado transacional, que muitas vezes mostram o passado do cliente com a marca, mas não necessariamente vai hoje mostrar o futuro com tanta precisão, já que a gente está mudando tanto, o comportamento está mudando tanto. Então a gente tem essa questão dos dados, mas novos tipos de dados. Como que você enxerga esse cenário de dados, o cenário de automação, de uso desses dados? Aí eu sei que é muita praia de vocês, na Dinamize também. Como que você está olhando este contexto todo de dificuldade de dados, talvez de coleta de dados não estruturados,
para aí sim conseguir analisar melhor e, ao mesmo tempo, como dar escala para tudo isso, como automatizar, dar escala para tudo isso. IA está no hype, mas eu não sei o quanto ainda está tão preparado para isso. Como que você está enxergando esse movimento todo? O que você tem feito? Não, antes de responder a tua pergunta, Márcio, eu queria deixar um ganchozinho aqui para a gente até papear depois, que é o quanto a questão da segurança pública influencia o comportamento do consumidor ou do ser humano em geral no Brasil e nos países de terceiro mundo. Porque o shopping center, né, a gente tem uma quantidade de shopping center que nenhum país do primeiro mundo tem. Sim. Se for a Nova York, ali, tu tem 3, 4 shopping centers, né? Tu vai na Europa, as grandes cidades têm alguns poucos shopping centers importantes, mas eles têm até um outro objetivo, né? Hoje a gente sabe aqui por pesquisa que chega a 40% o interesse do público no shopping center do Brasil pela experiência, né? Pela parte de alimentação, pelo fitness, pela área de saúde, já tem hospitais dentro do shopping, né? Porque o shopping ele é o ambiente seguro do consumidor no Brasil, né? Então, esse tempo de tela, a evolução do digital, né? O próprio WhatsApp, que não é tão usado na Europa e Estados Unidos, que ainda preferem o SMS, essa evolução no terceiro mundo, ela acontece também muito motivada pela segurança pública. Isso é uma pena, tá? Mas é algo que a gente tem que observar, porque influencia demais, tá? Quanto à questão dos dados, para responder a tua pergunta, Márcio, é uma questão muito interessante, tá? Porque e aí eu entendo essa questão de tratar o dado como um petróleo. Eu falo muito sobre isso, do quanto o dado é importante, porque tem uma coisa que a gente viveu lá quando eu participei lá da explosão da internet, em 95, quando surgiu a internet, em 95, 96, e nós vivemos uma empolgação muito grande que durou até 2005, que era assim, a internet era o novo mundo das mídias fragmentadas, em que todo mundo podia ser o próprio veículo, que a mídia barateou, o pequeno agora tem voz, e tudo isso, né? E o que aconteceu a partir de 2005 foi uma gigantesca concentração da internet, porque a gente sente, acabou agora esse negócio da Globo, do domínio dos grandes grupos de TVs americanos, a internet é democrática, ela é para o pequeno, ela é para todo mundo, e ali nós nos empolgamos, tu viveu isso, né? Vocês dois viveram isso certamente, como eu vivi também, né? Sim. E aconteceu depois, ainda pior que os grandes veículos off, né? A gente foi parar na mão de Meta e Google. O que acontece, que eu acho que a gente pode chamar o dado de petróleo, de novo petróleo, de diamante da internet, enfim, é que, e aí a gente vê muito o crescimento do e-mail, é impressionante como a gente viu o crescimento do e-mail, tá? O ROI, o retorno sobre o investimento do e-mail marketing no Reino Unido pós-pandemia pulou de 32 para 42 libras por libra investida. O mesmo patamar que é nos Estados Unidos, que é $42 para cada dólar investido em e-mail marketing. Porque o e-mail, que ele foi com o tempo sendo limpo, né? Então, antigamente, a gente chavecava a colega de trabalho por e-mail, mandava PowerPoint de autoajuda por e-mail, mandava foto por e-mail. O e-mail era a grande Tava com o mídia. Outlook ou com coisa de e-mail aberto o tempo todo, né? Tu deve lembrar do Leão de Ouro que a DM9 ganhou com a Super Bonder em Cannes, tá? Lá em 2003, se eu não me engano. Tá? Foi o primeiro leão brasileiro do digital, que foi o que colaram o monitor na parede, e aquele case viralizou por e-mail. A grande mídia de comunicação que existia era o e-mail. Né? O e-mail perdeu para outras mídias. Né? Tu namora hoje pelo Tinder, tu manda foto pelo Instagram, enfim, e ele ficou limpo, mas ele ganhou uma relevância muito grande. Mas por que ele ganhou uma relevância muito grande? Por que o dado, na minha opinião, pode ser sim chamado de o dado puro, né? Chamado de grande valor? Porque quem abre mão de captar dado, de ter a sua base de dados para fazer o mínimo, né? Que é se comunicar por e-mail, ou por SMS, ou por WhatsApp, até pelo telefone. E aí é óbvio, né, galera? Não precisa ser muito inteligente para saber por que o e-mail está tão bem. Porque dessas 4 mídias que eu citei, a única que não é invasiva é o e-mail. Tá? O SMS, o WhatsApp e o telefone são extremamente invasivos. Funcionam? Funcionam. Funcionam. O telefone cada vez menos, mas funciona. O WhatsApp, pô, funciona muito bem para last click, funciona muito bem para o consumidor que já está ali na parte final. É muitas vezes o canal que ele prefere, ok, tudo certo. Mas como mídia, o e-mail é a única das 4 que não incomoda o consumidor, ok? Mas o que acontece é o seguinte, com a concentração de mídia, se você abre mão de se comunicar por e-mail, SMS, WhatsApp, você, pior de tudo, está entregando a inteligência dos seus dados para a Meta e Google. Porque eles estão com o seu consumidor na mão deles
analisando o comportamento desse consumidor e criando novas ações que eles vão te vender cada vez mais caro e entregam cada vez menos conteúdo. Tu abdica de ter o teu próprio veículo. O que o e-mail representa hoje, junto com as outras mídias, que, na minha opinião, são correlatas, tá? E todas devem ser usadas em conjunto, né? Aí vem o papo da agência de novo, né? Porque hoje tu tem que fazer e-mail, tem que fazer SMS, tem que fazer WhatsApp e tem que fazer rede social. E de preferência numa campanha unificada, em que uma leva para a outra. Então, o e-mail marketing, por exemplo, ele pode e deve aumentar o teu número de seguidores. O Instagram e o Facebook tem inclusive um botão para isso, ele pode e deve aumentar a tua base de dados. Tá? Mas quem abre mão de usar os seus dados para se comunicar diretamente, abre mão de ter um veículo próprio e de ficar independente de Meta e Google, que cada vez cobram mais caro, porque justamente a mídia cada vez concentra mais. Quanto mais concentra, menos conteúdo eles entregam, mais caro vira o anúncio. Né? Esse, na verdade, eu acho que a gente chegou aqui agora, não é a pauta exata do nosso café aqui, mas a gente chegou no grande desafio das marcas hoje. Né? Todo mundo hoje está ombreando ali dentro daquele ambiente de Meta e Google, botando dinheiro cada vez mais caro para captar um lead cada vez mais desqualificado. Né? E gasta 2 segundos rodando ali, ó. Vários. 2 segundos rodando. E quando a empresa decide, aí vem a questão do petróleo. Quando a empresa decide no Iguatemi da Faria Lima ou no shopping de Londrina captar a base daquele cara, porque o cara que entra dentro da tua loja, ou que ele visita o stand da tua feira, ou que ele está no teu posto de gasolina, esse cara é o dado que vale ouro, porque ele está dentro da tua marca. Esse cara está dentro da LGPD, esse cara te permite se comunicar com ele, é um cara que vai gostar de receber a tua comunicação, se ela for bem feita, né? Mas aí tu optou por estabelecer uma comunicação própria. Não à toa, o e-mail é e segue sendo a mídia número 1 do e-commerce. Tu aperta o botão do e-mail no e-commerce, a caixa registradora te linta na mesma hora. Tanto que o impacto do e-mail, o maior dele é nas primeiras 12 horas. Todo e-commerce sabe disso, né? Ora, se tu tem uma mídia que tu aperta um botão e ela responde em 12 horas, ela é a mídia mais poderosa que você tem. Porque ela é uma mídia direta, um veículo direto, além de ser muito barato, né? Então, o dado ele serve para isso. E aí, claro que é muito importante, né? Tu tem o e-mail do cara, faz uma campanha que tu manda um SMS, o SMS diz para ele assim, ó, você ganhou um presente, o SMS de boas-vindas. Abre o seu e-mail que você ganhou lá um presente, né? Ele clica no e-mail, ele clicou no e-mail, essa automação já leva ele para o WhatsApp, ou leva ele para o site, né? E aí tu vê a complexidade que traz a gente para essa conversa toda que a gente está tendo nesse café. A relevância da agência para decidir tudo isso junto com o cliente, a relevância do site como ancoragem própria. A ancoragem do quê? Do que foi disparado no veículo próprio da empresa, né? Que é justamente o e-mail, o WhatsApp, etc. Redes sociais aí como LinkedIn e outras, elas entregam muito menos quando tu coloca o link do teu site, porque eles não querem que tu saia dali de dentro, né? Então o algoritmo dele já te pontua mal para cacete, ó, não bota link para fora aqui não que eu vou te pontuar menos. E aí vem a importância de novo ter teu veículo próprio. O que eu estou dizendo com isso? Para abandonar a rede social? Não. Mas tu também tem que fazer um pouco de força para sugerir para esse teu cliente, para esse teu consumidor, para esse teu lead, para esse teu público, canais adequados para que ele se comunique com você. E tentar sempre usar o dado, né, como esse grande valor que a gente tem, mas eu concordo contigo, né? A tua análise está perfeita. Não adianta tu captar o dado na loja e não usar, ou não saber o que fazer com ele. Agora, aí vem outro problema, tá? Além da marca hoje ter que decidir nesse universo gigantesco de mídias o que fazer, tu ainda tem a questão de como usar o dado, que dá um trabalho danado. Tá? E o pessoal do Big Data, porque vocês lembram, antes do metaverso, antes do NFT, antes do Bitcoin, antes da inteligência artificial, tinha Big Data, que era outra buzzword, lembra? Era o BI, claro. Porque é interessante que quem vive dessas buzzwords, que são os coaches de palco, eles sempre têm uma frase maravilhosa, né? Se tu não contratar um gerente de Big Data, a tua empresa vai morrer. Se tu não tiver um gerente de metaverso, a tua marca vai morrer. Se tu não tiver um gerente de inteligência artificial, a tua marca vai morrer. Amigos, a tua marca vai morrer se ela não tiver um produto. Não vai morrer se ela não vender, né? Então, ela tem que ter um produto que atenda o consumidor e atenda vários consumidores, que é escala. Ela tem que ter preço, que não é fácil fazer preço. Ela tem que ter distribuição, que são os canais. Né? Ela tem que ter promoção, etc. Esses outros universos todos, aí é uma opinião minha, tá? Mas quando tu fala Big Data, tu fala metaverso, inteligência artificial, NFT,
São ferramentas que estão em volta da marca, em cima desses 4 P's que, para mim, são eternos. E são sempre cada vez mais complexos, né? Porque quando a gente fala que antigamente tinha TV, jornal e rádio, né? E hoje tu tem 100 mídias diferentes para atuar e mais o dado para fazer, aí só para voltar minha crítica ao pessoal do Big Data, o que o pessoal do Big Data dizia? Ele dizia que tu tinha que fazer um catatá, porque esse pessoal vende coisa difícil, né? Para atrair para o evento, para palco, né? Então, assim, ó, cara, pega o e-mail do cara e manda e-mail para ele. Pega o telefone dele, fala com ele, manda um WhatsApp para ele. Estabelece algum tipo de comunicação. Eu não estou batendo no e-mail porque minha empresa trabalha muito com e-mail. Estou batendo no e-mail porque ele é barato. O WhatsApp é caro, SMS é caro, né? Mas tu tem que estabelecer comunicações com ele. E sempre, ao se comunicar pela rede social, sempre deixa claro que a tua marca tem canais e dá valor para esse dado. E aí entra de novo o site, tá? Eu não desenvolvo, não faço site, tá? O site, meus amigos, eu queria deixar esse recado aqui, tá? Porque eu vivi isso na pele esse ano, tá? O site virou, para mim, um dos maiores dramas do mercado digital mundial. Tá? Nenhuma agência quer fazer site. E isso virou um drama, porque o site hoje ele é difícil de ser feito. Para tu fazer o orgânico, tu leva meses. Quando tu fecha um site, abre outro, porque o teu site estava inadequado, que era o meu caso, tu perde 6 meses de posicionamento orgânico. O posicionamento orgânico no Google ele é muito mais importante do que o pago. Tá? E para tu reconstruir esses links, isso é uma ciência gigantesca. E aí vem o Zuckerberg dizer que a agência acabou, meu amigo, a agência. E aí eu tenho 3 agências hoje, tá? Eu tenho 3 agências hoje. Eu tenho uma agência de conteúdo, uma de comunicação e uma de Google. Tá? Então a agência não só não vai acabar, como, na minha opinião, ela vai ainda aumentar a presença dela dentro da marca por tudo que a gente está falando aqui. Como se comunicar com esse cara que tem mais tempo de tela, que ele não sai mais de noite, né, que ele é inseguro, ele prefere o shopping center. Né? Como tu vai se comunicar com esse consumidor e estar presente em todos esses canais e ainda por cima ter um site bom de ancoragem de uma comunicação que tu estabeleceu direto com ele, porque tu levou a sério a questão dos dados. Tá? Agora, Jonathan, façam o básico, né? Se comunique, use o dado, primeira coisa, para se comunicar com esse cara. Me não, empolguei aqui. só quero continuar nessa. Você falou, eu vou discordar de você que falou, não era o tema. Para mim é o tema, sim. Acho que é o que a gente quer discutir. Tô adorando. Eu quero só colocar um complicômetro mais que além de tudo isso, ter conseguido dado, estar se comunicando, né? Porque quando a gente também fala, comunique-se com o seu cliente, é uma via que não deveria ser, mas muitas vezes só de uma mão. Eu, marca, me comunico com o consumidor. Não deveria ser. Muito pelo contrário, eu tenho que escutar também o consumidor. Mas vamos apimentar um pouco esse caldo aqui e vamos colocar que inclui aquilo que a gente falou um pouquinho tempo atrás, que ele está no físico e ele está no digital. Então eu tento me relacionar no WhatsApp ou por e-mail, ou o canal digital que for. Ele vai na loja, compra, dali a pouco ele está comigo no digital de novo, ou vice-versa. Como atuar, né? Como as marcas devem atuar para zelar esse cliente digital, né? Que a gente já fala há algum tempo, usa essa expressão, o cliente que está tanto no físico quanto no digital. Como zelar por isso? Como ter um bom relacionamento e não só bombardear, porque as mídias digitais permitiram a gente fazer isso, né? Bombardear o consumidor, seja o canal que for. Como a gente consegue construir essa relação com o consumidor sem que né, sem que exista uma ruptura? Quando tem um touch point com ele, seja lá no físico, seja no digital, eu sei quem é ele, eu conheço o histórico dele, eu não vou ligar, né, para fazer uma teleconsulta num plano de saúde e eles vão me esquecer. Não, não, próxima vez que eu ligar, eles vão saber quem eu sou, o que que eu falei, que médico falou comigo e tudo mais. Ou, né, qualquer outro exemplo que a gente queira. Como fazer isso? Qual é o segredo? De forma geral, óbvio que é muito difícil sempre a gente falar isso, porque são muitos setores, né, do mercado econômico. Né? Então, serviço, por exemplo, é um universo à parte, que tem várias características ali. Né? Mas tu pega, por exemplo, a indústria, a gente vê muito hoje as marcas muito preocupadas
a indústria em especial, né, em usar o digital para a indústria foi uma tábua de salvação, porque o digital para a indústria permitiu que justamente ela passe a se comunicar direto com o seu consumidor, vai passando o revendedor, o distribuidor, né? Porque ela vivia na mão do seu revendedor, do seu distribuidor. A gente viu aquele fenômeno das marcas montando suas próprias lojas e tal, e o digital ajudou muito isso, né? Eu acho que, de forma geral, para responder essa pergunta, é processos, né? Usar muito software, né? Muito software de relacionamento, de CRM, enfim, mas justamente os processos, a tecnologia que já existe hoje e a própria inteligência artificial, ela permite o que eu tinha falado antes, que tu monte processos que vão chegar no teu ponto de venda, no teu estande de feira, no teu posto de gasolina, né? Quando houver o touch point ali, que sejam os mesmos processos que tu colocou na automação de conversa por e-mail, por exemplo, que é o que a minha ferramenta faz, né? Então, esse software de automação de marca digital, o que eles fazem? Tu cria dentro do meu software ali uma conversa com ele que pode durar anos, porque essa conversa ela é startada de acordo com o comportamento dele. Então, se ele clica no Fale Conosco do site, ele recebe automaticamente um WhatsApp. Tá? O WhatsApp convida ele para seguir a conversa por e-mail, porque por e-mail ele consegue documentar, tem muito mais volume de conteúdo. Ou ele abandonou o carrinho, ele recebe um e-mail marketing de abandono de carrinho. Aí ele comprou, ele recebe um de recompra, né? Ou ele estabelece, só que essa conversa toda, e aí, por isso que eu disse que tu pode criar uma régua de automação que leva anos se comunicando com a tua base, esse é o fantástico da automação de marketing digital, que tu estabelece uma conversa que ela vai se desdobrando conforme ele vai se comportando. Ele responde o e-mail, ele pode receber um terceiro, um quarto, um quinto. Por que os processos são importantes e a inteligência artificial é muito legal? Porque permite tu criar toda uma comunicação que dura anos, pré-pronta, com a linguagem da tua marca, com a filosofia do teu fundador, dos teus grandes líderes, né, da forma como tu gosta de atuar. Só que toda essa conversa que está armazenada no meu software ali, ela também tem que estar nos treinamentos da equipe presencial, para que ela seja a mesma língua, as mesmas informações. Isso é extraordinário. Tu consegue uniformizar uma empresa através desses processos, né? O que é muito ruim, que é o oposto, é quando a marca é muito cool no digital, se comunica muito legal, né? Ontem mesmo eu abandonei um carrinho ali, vem um WhatsApp, vem um e-mail, né? Pré-pronto ali para eu retomar o carrinho, retomei o carrinho e tal. E aí, de repente, tu precisa falar com alguém e esse alguém estraga toda essa comunicação porque os processos ficaram só no digital. Quando que acontece isso, tá? Quando tu terceiriza o teu digital todo com uma agência, com um fornecedor, com quem faça e tal, e não liga com o ponto físico. Esse é um erro muito comum que a gente vê no Brasil e fora do Brasil. O cara tratar o ponto físico como A e o digital como B, quando na verdade é uma coisa só, né? Aquela velha conversa lá de trás que tu não quer vender online, quer vender mais. Toda marca quer vender mais. Pode ser no marketplace, pode ser no e-commerce próprio, pode ser para o WhatsApp, pode ser para o telefone, pode ser no ponto de venda. Então, é muito importante que tu unifique essa comunicação, né? Mas essa capacidade que aumentou muito de automação, ficou muito barato, né? Essa automação de marketing digital, Sim. e agora aliado também à inteligência artificial que te ajuda nessa análise, ficou muito bom, muito gostoso de estabelecer uma comunicação duradoura, que para a maioria dos consumidores será suficiente, viu? Ela não vai ser suficiente quando tiver um problema mais agudo. Como o problema mais agudo é exceção, tu tende a conseguir atender também melhor esse consumidor no offline. A minha marca tem acontecido isso, cara. Quando eu decidi migrar o meu ticket médio para um pouquinho acima, né? Não vender tanto para a empresa pequenininha, eu reduzi a quantidade de clientes, aumentei o ticket médio, aumentei o faturamento, o meu NPS do atendimento foi para 100%. Então, esse raciocínio vale para o que eu falei também. Quando tu melhora muito a tua automação de comunicação digital e ela aprofunda bastante, ela tende a ser suficiente para a maioria dos consumidores. Porque a maioria dos consumidores de uma marca tende a não ter problema com a marca. Tende a comprar e receber o produto certo, do tamanho certo, sem defeito. E aí essa minoria, como a maioria foi atendida no digital, a minoria que vai para o off, ela tende a ter um atendimento melhor também. Então tu vê como uma coisa casa com a outra, né? E para tudo isso, sem querer voltar ao início da conversa já voltando, eu acho crucial o teu apoio de uma bela de uma agência, porque ela vai conseguir justamente te ajudar a criar todos esses scripts, essas comunicações, criar essas réguas, né? Porque dizer que tu vai apertar um botão na Meta, vai apertar um botão no chat GPT
E vai fazer tudo isso? Não vai. Tá? Pode ser Não que vai. daqui a X Não anos, vai. que a gente não consegue imaginar, isso aconteça. Nós estamos muito longe disso, muito, muito mesmo, assim. Com É, certeza. é muito diferente, né? Ô, Jonatas, eu vou aproveitar, eu vou fazer o papel de timekeeper aqui, que o nosso tempo Claro, claro. já está acabando. Na verdade, esse assunto aqui dá para aprofundar ainda mais e a gente fica com a sensação que ficou devendo, então já fica aqui o convite aí para o Thiago também, o convite para a gente voltar e continuar esse papo. Sim. Ver uma data porque dá para aprofundar em muito mais tema aqui, questão de uso do dado, de canais, de contato, de omnichannel. Já fica aqui a dica, tá bom? Mas, cara, agradeço bastante pelo seu tempo, pelo, pelo conteúdo que você trouxe aqui, que acho que isso sirva de provocação para as empresas, quem estiver nos ouvindo, que, assim, primeira dica, monte a sua base de dados empresa real, seja detentora dos dados, seja detentora da inteligência e do relacionamento com o seu cliente. Não terceirize isso. Não terceirize para ninguém. Isso é core do seu negócio. Não importa qual seja o seu negócio, cliente é sempre core e os dados do cliente também. Então entenda isso e faça esse trabalho. Esse é o princípio de tudo. O resto, com a tecnologia, as automações, todo o resto vai só contribuir para melhorar isso, tá bom? Jonatas, obrigado mais uma vez. Thiago, já agradeço também, já agradeço todo mundo aqui também. Muito obrigado, pessoal. Foi um privilégio aí bater esse papo aí. Realmente, é assunto que não acaba mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos Com ver, vamos lá. certeza. Jonatas, super obrigado. Márcio, obrigado. Mais uma aula aqui, né? Como a gente costuma falar, quando vem gente boa, a gente aprende demais. Uma aula de MBA, né? Para quem nos acompanhou até aqui, deixa aí o like, deixa seu comentário, compartilhe com aquele amigo que de repente pode ser que esteja interessado nesse tema. Se inscreve aqui no YouTube, no Spotify, Apple Podcast, tá bem? E a gente se vê no próximo Debate no Café. Até mais. Tchau, tchau.